A bola? Levantaram a bola. Como é que são os campos de futebol que vocês jogam? Qual que é a qualidade deles? É terrão? Varia, É gramado? varia bastante. Eu vou até aproveitar essa pergunta. Você dá um comentário que eu vi numa entrevista uma vez, que eu nunca mais esqueci, cara. Ele já tem muitos anos, deve ter uns 20 a 30 anos que eu vi essa entrevista, de um cara que chamava João Saldanha. Não sei se vocês conheceram o João Saldanha, jornalista, técnico de seleção de 70. Foi tirado do comando da seleção de 70 porque não escalou o Dario Maravilha, que jogava no Galo, da Maravilha. E aí entrou o Zagallo, né? E ficou aquela coisa. Mas o João Saldanha fala uma coisa que eu nunca mais esqueci, tem tudo a ver com vocês. Ele falou que o grande problema do futebol brasileiro eram as capitanias hereditárias. E ele explica isso. Por que o problema era as capitanias hereditárias? Porque tudo no Brasil tem dono. Então não existia um espaço público para se jogar futebol. Então você depende de um terreno de alguém que cede. Eu queria que vocês falassem disso. Onde vocês jogam, quais são os campos que vocês jogam, que estrutura vocês encontram, né? A bola caiu no mato, tem que lá sair correndo para buscar. É um problema muito legal. Assim, quando é amistoso, a gente tem qual o time que vai ter o mando de campo, qual o time que vai vir como visitante. Tem algumas regrinhas padrão, assim, o time visitante, ele leva uma bola, né? O time da casa, ele tem um comprometimento com 2 ou 3 bolas para poder ceder ali pro jogo. Então, em campeonato também, às vezes até regulamento, né, Jansen? Quantas bolas que a gente tem que levar quando a gente é visitante? O regulamento fala para visitante é 1 bola e mandante são 3, né? Isso. Então, e o mando de campo, às vezes, o mando de campo muitas vezes é da responsabilidade de quem tá mandando ali, a gente se comprometer com o campo, né? Tem times assim, por exemplo, a gente tá jogando agora a Copa Evangélica. Tem um time da igreja da cidade, que eles têm um campo próprio deles ali. O campo que a igreja fornece pra eles. É um campo muito bom, uma qualidade muito boa. Gramado. Aí não tem esse custo, né? Porque o campo, na verdade, é um dos maiores custos que a gente tem. Sim, é um dos maiores custos que a gente tem. O campo tem custo pra porque você. É exatamente. É um aluguel, exatamente, né? Alugar a quadra. Então o João Saldanha tá certíssimo. Eu ia te falar, essa frase faz total sentido. E, tipo porque assim, o campo a gente acaba alugando, né? O campo normalmente é público, só que normalmente tem como se fosse um caseiro, um cuidador ali do campo, né? Então, ele acaba tendo os custos dele e ele acaba fazendo um preço, né? Gasguei. E valor disso, de aluguel? Então, aí varia normalmente os campos, né? Porque vai mudar a qualidade do campo, a localização do campo. Sim, os que a gente joga normalmente é 120 a 150 reais o jogo, né? E aí você tem o horário ou das 8 horas, que a gente joga de manhã, nosso é sábado de manhã, tem sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. E os níveis, né? E eu acho que assim, São José tem muito time. E os campos Quantos, são disputados. Ordem de grandeza, uns 30 times? mais, eu acho. Mais. Porque tem a Copa Evangélica, tem os times evangélicos. Tem os times veteranos. Você tem os nichos dentro da VAR. Sim, esses dias a gente foi jogar um jogo num campo. E a gente tava jogando e tinha um time de terceira idade que tava ali pra entrar. Então, assim, pra você locar um campo, cara, às vezes chega a ser disputado. Se você não tem ali uma antecedência, você não consegue. Não, é muito difícil. A gente, no começo, já ficou muitas vezes refém por causa disso. Com certeza. É uma pergunta muito difícil. Eu acho que não sei se vocês teriam esse número pra responder. Isso me chamou a atenção. Mais de 30 clubes numa região. Tem mais. É por região, exatamente. Se você pensar no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, poxa, dá pra imaginar quantos clubes amadores tem? Pô, tá doido. Imagináveis. Bastante. Só uma questão que você levantou, que é até legal aqui a gente frisar. Já aconteceu de vezes assim, por exemplo, a gente vai jogar contra um time ali, tá datado já ali quando a gente vai enfrentar ele. Chegarem pra gente assim, o representante do time falou, é o seguinte, vocês já alocaram um campo pro próximo jogo nosso, que é tal dia? A gente tá vendo aqui, a gente já viu, né? Vocês estão pagando caro, não sei o quê. Porque a gente tem um campo nosso aqui que tá alugado. Se você quiser jogar no nosso campo de graça, aí às vezes a gente fica até pensando nos bastidores. Pô, mas beleza, a gente vai jogar no campo que os caras estão habituados a jogar sempre, o mando de campo é nosso. Mas economizar? Mas a gente vai economizar? A gente vai fazer valer o fator casa, né? Tipo, a gente vai marcar o campo que a gente tem mais tempo, que a gente já jogou ali em mais jogos. Ou então, beleza, às vezes o caixa ali, o orçamento tá apertado, aí chega um cara de um outro time, tem um campo aqui nosso que a gente tem um mensal, que a gente paga por mês, tá locado, e ninguém vai usar nesse horário, nesse dia que a gente tem jogo marcado. Vocês querem jogar no nosso campo? Aí, pô, os caras jogam lá, a torcida dos caras assistem lá, os caras estão acostumados ali com a metragem. E o que vocês fazem, geralmente? Não, aí nessa última oportunidade a gente não aceitou e vencemos o jogo de 2-1, então valeu a pena. É um jogo que deixou a gente vivo aí no campeonato. Vocês já tem um lugar que vocês estão acostumados a jogar ou vocês estão ainda meio nômades? A gente tava estudando, a gente tava pegando vários campos, né? E aí, muito pelo preço também. É claro. E aí, o esquema que é da... Quando, em amistoso, por exemplo, a gente vai jogar um amistoso.
você tem um time que vai ser o mandante, vai ter o time que vai ser o visitante. O mandante, ele vai pagar o campo, que é normalmente essa faixa de valor. Se ele fizer um mensalista, por exemplo, deve pagar menos. Mas o visitante fica com o juiz, que também é o mesmo valor, é de R$100 a R$150. E aí, quando é um amigo, por exemplo, você paga mais barato. Mas isso não é amigo dos caras, paga 70 conto na metade do preço. Mas é amigo dos caras e acaba fazendo algumas decisões erradas, né? E aí, atualmente, a gente tem jogado num campo chamado Arena Intervale, lá em São José dos Campos. Que a gente, a gente achou a estrutura muito boa. O gramado, eu daria um 8 ali pro gramado. A gente pega gramado melhor assim, que o da Arena. Definitivamente. Porque pro nível do amador, né, a gente pega muito campo que é esburacado. Você pega assim, Não, tô brincando, o gramado melhorou, tá? O deles lá tá 8. Não, calma aí. Mas Chegam pra falar pra Não, gente mas a Arena MRV é um absurdo. Já viram o gramado? Não, mas lá? deu uma a gente melhoradinha passa. boa, deu uma melhoradinha boa. teve uma Aliás, reforma, mas né? tava absurdamente vai ruim. ser, Você vai pensar que ser proporcionalmente sintética, falando, quem né? tem mais capacidade de melhorar o seu gramado não consegue fazer isso. Uma vez a gente tava Não, sem é campo, absurdo. ofereceram a Arena MRV pra gente jogar. Vocês não quiseram por causa do gramado. Vai ficar aqui com o campo do Vista Verde. É claro, isso aí. Eu queria fazer uma Plenamente. pergunta